Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula para a glória de Deus. Esta é a nossa classe que nós a intitulamos a classe de sermões expositivos no livro de Moisés, chamado Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nesta classe dos 50 sermões expositivos em Gênesis. Junto com esta aula você está recebendo o PDF de hoje e nós vamos para a aula de número 30. Hoje, nossa aula de número 30. Bom, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Lendo o PDF, observe esse PDF comigo, Sermões Expositivos, Gênesis 30, que é uma alusão à aula, ok? Olha o detalhe, base bíblica, Gênesis capítulo 4, para você não confundir, tá bom? Aula 30, mas olha onde nós vamos estudar, em Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 8, tá bom? Então dá uma pausa aí, leia o texto lá de Gênesis capítulo 4, leia os versos de 1 a 8, aí volta agora a estar comigo na aula, tá bom? Muito bem, quero acreditar que você fez a pausa, leu o texto. Agora vamos para a estrutura. Nós temos a base bíblica, nós temos a introdução, nós temos o tema central, Abel, um obreiro excelente. Vamos dividir, vamos ver quantos pontos nós temos hoje. Em primeiro lugar, tá aqui, em primeiro lugar, um obreiro que honra a Deus. Na página 1 ainda, em segundo lugar, um obreiro que vai além do que lhe foi pedido. Na página 3, em terceiro lugar, um obreiro pontual no altar. Na página 2, Na página 2. O ponto 4, na página 2, um obreiro do altar e do campo. Já na página 3, ponto 5, nós temos um obreiro que entende quando o seu tempo acabou. Depois nós vamos até a página 4, ponto 6, um obreiro que fala mesmo depois de morto. E deixa eu ver, na página 5 encerra. Então nós temos aí 6 pontos, são 5 páginas, porém nós temos 6 tópicos a serem abordados aí na aula de hoje, tá ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui à parte da introdução, na página 1, e ver o que a introdução vai nos abrir como campo de exposição. Bom, pelo tema Abel, um obreiro excelente, já entendemos que a mensagem de hoje é voltada, o público-alvo é justamente os obreiros, Pode ser na congregação local, pode ser numa reunião de obreiro, numa reunião ministerial, enfim, aí uma mensagem específica para obreiros, tá ok? Vamos então à introdução. Abel foi pastor de ovelhas, está no capítulo 4 de Gênesis, versículo 2. Seu ministério era a agropecuária. Ele sabia honrar a Deus, pois trazia ao Senhor dos primogênitos das suas ovelhas, uma oferta, conforme está no versículo 4. O sábio, no caso Salomão, vai dizer mais tarde que a oferta de Abel era uma oferta de honra. Vejamos, Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Ok? A primeira parte de todos os ganhos era o quê? As primícias, ou seja, a oferta que Abel trazia ao Senhor. Fazendo uma análise aqui da vida de Abel, podemos conjecturar que ele era, em seu tempo e contexto, um obreiro excelente. Aquele tipo de obreiro que Paulo vai chamar de bom ministro de Jesus Cristo, conforme ele mesmo menciona a Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 6. Então, quando o Abel trouxe das primícias, ou dos primogênitos das suas ovelhas, ele está trazendo as primícias. Se você traz as primícias, então a sua oferta é uma oferta de honra, que é Provérbios 3,9, honra ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Tema central, Abel, um obreiro excelente. Em primeiro lugar, um obreiro que honra a Deus. Então ele é um obreiro excelente, em primeiro lugar, porque ele honrava ao Senhor. Pelas atitudes de Abel em trazer ao Senhor uma oferta dos primogênitos do seu rebanho, fica claro que ele era um obreiro que honrava a Deus. Ao trazer as primícias ao altar, ele estava priorizando o Senhor em sua vida. O obreiro que sabe, obreiro que sabe honrar a Deus com suas posses, vou ler novamente corretamente então. Obreiro que sabem honrar a Deus com suas posses, entenderão bem os princípios da mordomia, ou entenderam bem o princípio da mordomia. Então, o obreiro que sabe honrar ao Senhor, ele entendeu o princípio da mordomia cristã, tá bom? Um obreiro precisa entender que tudo o que ele tem não é dele próprio. Deus nos abençoa com propósitos, ok? Em primeiro lugar, ele nos abençoa porque deseja nos ver vivendo bem. Em segundo lugar, ele nos abençoa porque deseja que saibamos utilizar os nossos recursos no reino dele. Então, existem duas razões por que Deus me abençoou. Primeiro, ele quer me ver vivendo bem, abençoado, próspero, em todos os sentidos. Mas também para que eu possa utilizar estas bênçãos, né? Canalizando essas bênçãos no reino do Senhor. Okay? Quando honramos ao Senhor com as nossas primícias, nós estamos sendo os mantenedores da obra de Deus. O Senhor Deus é o dono do ouro e da prata, está lá em Ageu capítulo 2, versículo 8. Todavia, ele colocou esse tesouro, né, e esta prata nas mãos dos seus filhos. Um obreiro sensível à voz do Espírito Santo não terá dificuldade nenhuma de honrar a Deus e a sua obra, pois sabem que quem é o dono de tudo? Pois sabe que Deus é o dono da obra, né? Então, um obreiro Abel, né, já sabe que ele pertence ao Senhor por três razões. Em primeiro lugar, porque Deus o criou. Gênesis 1, 26 a 28. Em segundo lugar, porque Deus o formou. Então, por formação. Gênesis 2, verso 7. E em terceiro lugar, porque Deus o resgatou. Apocalipse 5, verso 9, fala da redenção. Diante disso, tudo que é nosso é de Deus. E o obreiro Abel sabia disso. Então, em primeiro lugar, Abel é um obreiro excelente porque ele honrava a Deus. Ele dava a Deus as primícias, os primogênitos das suas ovelhas. Então ele sabia que tudo quanto ele tinha não era dele, era do Senhor, e que ele era um mordomo no reino. Ele sabia viver bem com aquilo que Deus lhe deu, mas também sabia investir, devolver no reino de Deus aquilo que lhe pertencia. Isso é uma excelência, um obreiro excelente. É um obreiro que é próspero, mas reconhece que nada é dele. Ele é um mordomo no reino. Ele está ali para servir ao Senhor, inclusive com seus bens. Em segundo lugar, um obreiro que vai além daquilo que lhe foi pedido, né? Eu coloquei assim, tem obreiro que você precisa pedir para ele fazer aquilo que é da sua obrigação. Há obreiros que não necessitamos falar, pois são cônscios das suas ocupações. O obreiro Abel era diferente desses dois casos. Ele era um obreiro que, além de cumprir com as suas obrigações, sem ser cobrado a isso, ele também fazia além daquilo que era esperado dele. Por exemplo, eu coloquei assim, se ele trouxesse uma oferta ao Senhor dos primogênitos das suas ovelhas e apenas isso, ele já estaria honrando ao Senhor com a sua oferta. Então, se ele trouxesse só as primícias, só isso ele já estava honrando a Deus. As primícias, já estava glorificando e servindo corretamente ao Senhor.
Mas observe que ele vai além disso. Ele trouxe a gordura também. Está aí no verso 4. O escritor da carta aos Hebreus menciona esse fato. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. Maior sacrifício do que Caim. O obreiro Abel foi além do esperado. Enquanto Caim é um obreiro que chega tarde demais no altar e com a oferta vencida, o obreiro Abel, além de priorizar o Senhor, dando-lhe a honra devida, lhe oferece o melhor e maior sacrifício. Precisamos de obreiros como Abel. Obreiros que vão além daquilo que esperávamos. Estevão foi um obreiro assim. Em Atos 6, versículo 3, os 3 pré-requisitos para ser diácono foi o que eles precisavam para ser diácono lá. Ou seja, em Atos 6, versículo 3, os pré-requisitos para ser um diácono eram apenas 3. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só esses 3. Imagine. Mas aqui você vai encontrar, no versículo 3 até o versículo 15 de Atos capítulo 6, você vai encontrar 7. Só em Estevão. Inclusive eu deixei aqui rapidinho anotado, aqui separadamente. Ponto 1, boa reputação. Ponto 2, cheio do Espírito Santo. Ponto 3, de sabedoria. Se ele tivesse só esses 3, estava bom, mas ele tinha 7. Além desses 3, ele tem fé, poder, sinais e rosto de anjo. Então vou deixar na ordem. Ponto 1, boa reputação. Ponto 2, cheio do Espírito Santo. Ponto 3, sabedoria. Ponto 4, fé. Ponto 5, poder. Ponto 6, sinais e prodígios. Ponto 7, rosto de um anjo. Isso é o Estevão. Em Atos capítulo 6 aí, do versículo 3 a 15, vai encontrar 7 virtudes na vida de Estevão. Só precisava de 3. Então tem obreiro que ele vai além daquilo que você pede. Ele vai além daquilo que você espera dele. É um obreiro com excelência. Por isso que o Abel é um obreiro excelente. Bom? Então quando você lê, você vai encontrar isso. Estevão tinha 7 virtudes, uma para cada um dos 7 diáconos. Porque lá escolhei dentre vós 7 varões. O Estevão tinha 7 virtudes, servia uma para cada um dos 7 que foi escolhido. É algo tremendo, né? Em terceiro lugar, o Abel é um obreiro excelente, né? Em primeiro lugar, porque ele honra ao Senhor. Em segundo lugar, que ele vai além daquilo que se esperava dele. Terceiro, ele é pontual no altar. Ele não chega atrasado, ele é pontual. Olha só, quando falamos que o obreiro Abel foi um obreiro excelente, não é por acaso. Ele é um obreiro que honra ao Senhor, lhe dando o melhor e além daquilo que era esperado. A sua pontualidade no altar era outro fator preponderante nessa excelência. Quando Moisés descreve que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, verso 4, ele deixa claro a pontualidade de Abel no altar. O obreiro Abel não deixou o Senhor para segundo plano. No contexto de prioridade, na mente e no coração do obreiro Abel, Deus em primeiro lugar. Que obreiro excelente! Por que em primeiro lugar? Olha a expressão, primogênitos. Ele trouxe dos primogênitos. Em outra versão, ele trouxe as primícias, as primeiras coisas. Se ele trouxe dos primogênitos, das primícias, das primeiras coisas, então o grau de prioridade qual que é? Deus. Então Deus em primeiro lugar. Se Deus em primeiro lugar, então ele chegou no horário. Ele era pontual no altar. Meu Deus, que coisa linda isso aqui. Só vamos prosperar em nosso ministério se aprendermos a honrar ao Senhor que nos chamou. Não tenho nada contra os obreiros que honram os seus pastores. Acho lindo e louvável. Todavia, se um obreiro honra mais o seu líder do que o próprio Deus, que o chamou ao santo ministério, esse obreiro não entendeu o princípio da honra. Observe,
Há obreiros que bajulam seus líderes na expectativa de alcançar alguma coisa. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Se é Deus quem dá o crescimento, então o princípio da honra é de quem? É do Senhor, é dele. Quando um obreiro honra o Senhor, o próprio Deus lhe apresenta ao ministério para ser honrado. Quem foi que apresentou o Senhor Jesus? Vocês lembram? Mateus 3, 16 e 17. Quando ele saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito desceu. Aí o Pai falou. Mas o que o Pai falou? Este é meu Filho amado, em quem me compraz. Então quem apresentou Jesus? O Pai. Então quando nós honramos o Senhor nos honra, o Senhor nos apresenta. Isso é princípio de honra, princípio de excelência de um obreiro. Tá? Quarto lugar, um obreiro do altar e do campo. Abel era um obreiro que servia no altar, mas também servia no campo. Abel era um obreiro pontual no altar. Para ele, Deus em primeiro lugar. Ele honrou o Senhor, ele honrou ao Senhor, lhe dando o maior e melhor sacrifício. Abel era fiel a Deus no altar. Mas o que me encanta no obreiro Abel é o fato de ele ser um obreiro não somente do altar, mas também do campo. Quando seu irmão Caim lhe convidou para ir ao campo, que é o capítulo 4, verso 8, o obreiro Abel aí não colocou empecilhos. Não colocou empecilhos. Sabe por quê? Coloquei assim, porque o obreiro Abel era um obreiro do altar e também do campo. Para o obreiro Abel, não há nenhuma diferença em estar no altar ou no campo. O importante para o obreiro Abel é servir. Olha que coisa linda, né? E eu, e você, como somos? Eu coloquei assim, infelizmente, nós temos uma geração de obreiros, que especializaram em uma só área. Quando são convocados ao campo, eles reclamam porque só trabalham no altar. Os do campo, quando chegam no altar, se perdem. Meu Deus. Um bom ministro de Cristo desenvolve seu ministério em qualquer lugar, seja no altar ou no campo. Ok? Há obreiros que não saem do altar, não têm nenhuma experiência do campo. Quando falamos de campo, estamos falando de evangelização, obra missionária, culto nos lares, visitas e etc. Não podemos negligenciar o altar, mas também não podemos esquecer do trabalho do campo. Infelizmente, o altar está cheio de estrelas e o campo cheio de artistas. Como disse o próprio Senhor Jesus, está em Mateus 9, 37 e 38, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, precisamos sair do altar e ir ao campo. E Abel era excelente por isso, porque numa figura de linguagem, no sentido querigmático da palavra, ele era um obreiro que servia no altar, mas se precisasse dele no campo, ele não tinha nenhuma dificuldade. Ele era um obreiro do campo que, se precisasse dele no altar, ele não tinha nenhuma dificuldade. Ele servia, o importante para ele era servir. E hoje a gente tem essa dificuldade. Um obreiro que só sabe servir no altar e não tem nenhuma experiência de campo. Obreiros que estão no campo falando mal de quem está só no altar. Então isso não funciona. O reino fica dividido, Então nós precisamos ser um obreiro de excelência. Servir tanto no campo quanto no altar. Tanto no altar quanto no campo. Em quinto lugar, um obreiro que entende quando o seu tempo acabou. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Já falamos no volume 1 desta obra, que é o título do livro Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos de seus fracassos, sobre o significado do nome Abel e da sua brevidade de vida. Abel significa sopro, ok? Abel significa sopro. Muito bem. Agora veja, na tipologia bíblica,
ele apontava para quem? Para Cristo. Está lá no capítulo 12, né? E no versículo 24. Ele era uma das muitas sombras que apontavam para o Senhor Jesus. Isso já está no capítulo 10 de Hebreus, versículo 1. Como toda sombra ou tipo não pode permanecer por muito tempo, pois a realidade daquilo que ele aponta precisa chegar, o obreiro Abel precisa sair para dar lugar a outro, que seria superior a ele. Ou seja, dentro de uma tipologia bíblica, Abel aponta para Cristo. O nome Abel significa sopro. Então ele precisa entrar e sair rápido, porque além dele ser um tipo, o nome dele é um sopro. Significa sopro. Então, ele aponta para Cristo. Para Cristo chegar, o Abel tem que sair. Então ele é uma sombra, ele é um tipo, ele é um sopro, ele é uma brevidade. Ele vai entrar, vai fazer, mas vai sair para que a realidade possa chegar. Então o obreiro que entende o seu tempo em uma congregação, em um ministério, em um cargo, entendeu? O obreiro tem que entender isso, senão ele vai gerar um problema para ele, para a família dele e para a própria congregação. Em Hebreus 11, versículo 4, lemos que Abel era, em termos de oferta e sacrifício, maior e melhor do que o seu irmão Caim. Agora lemos em Hebreus 12, 24, que o Senhor Jesus é maior e melhor do que Abel. Pode ler que você confere isso lá. Agora sim, o obreiro Abel morreu, saiu de cena como um sopro, fazendo justiça ao significado do seu nome, para que Cristo pudesse aparecer. Ok. Nesta linguagem tipológica, nós aprendemos algumas verdades ministeriais. Abel é um tipo do obreiro que reconhece que o seu tempo no altar ou no campo acabou. Ele não é um obreiro eterno no altar ou no campo. Ele é apenas um servo de Deus que está servindo no seu tempo, fazendo uma paráfrase de Atos 13:36, quando a menção ali de Paulo e registra de Lucas acerca de Davi. E tendo Davi no seu tempo servido ao Senhor. Então Abel está servindo a Deus no seu tempo. Acabou o tempo, ele tem que sair. Ele é apenas um servo de Deus que está servindo no seu tempo. Como precisamos de obreiros que entendam quando o seu tempo acabou em determinada congregação. Oh, meu Deus! Como precisamos de obreiros que entendam quando o seu tempo acabou em determinada congregação e que é tempo de sair para outro lugar. Como nós precisamos disso? Quantas vezes não vemos uma congregação sofrer nas mãos de um ministro de Cristo que não entende que o tempo dele ali acabou? Fazendo uma paráfrase, é melhor sair no hosana do que sair no crucifica-o. Quando o obreiro não entende isso, sofre ele, sofre a família dele e sofre a congregação. E Abel nos ensina isso até com o significado do seu nome. Próxima página. Quando Elias disse que estava só, após ter feito para Deus um grande trabalho, ele orou pedindo para o Senhor lhe recolher. Mas Deus tinha uma opção melhor. O texto diz assim, 1 Reis 19, verso 16. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe qual a lição que aprendemos aqui? Ou que aprendo aqui? É que quando eu falo para o Senhor que eu estou sozinho na obra, Ele não levanta outro para me ajudar, e sim para ficar no meu lugar. Olha isso. Tem obreiro que diz que só sai da congregação se Deus lhe levar para a glória. Quer dizer, é daqui para o céu. Mas Deus pensa diferente do obreiro. Ele faz o obreiro consagrar outro em seu lugar e depois tira aquele obreiro que não queria sair. Um dos piores momentos na vida de um obreiro é quando ele permite que a igreja se canse dele. Um bom ministro de Cristo não é insubstituível. Ele é como o obreiro Abel, é como um sopro, está ali de passagem.
e sempre reconhecendo que depois dele, né, vem outro. Ele não é eterno, depois dele vem outro. Mateus 3, versículo 11. Mas aquele que vem após mim, quer dizer, depois dele sempre vem outro, mas aquele que vem após mim, depois de mim sempre vem outro. Detalhe, é mais poderoso do que eu. Olha isso. Nunca foi tão urgente o Senhor Deus levantar obreiros como Abel, que entenda que o seu tempo naquela congregação acabou. A igreja não é nossa. Como disse Paulo, lá em 1 Coríntios 3,9, somos cooperadores de Deus. Nada a mais além. Ok? Em sexto lugar, um obreiro que fala mesmo depois de morto. Muito interessante isso aqui, ó. Uma das grandes máximas da Bíblia Sagrada é mencionar a história dos seus personagens após sua morte. Em outras palavras, os personagens bíblicos saíram de cena, mas as suas obras continuaram. O obreiro Abel foi um desses personagens. Ele vai sair de cena, mas as suas obras não. Ele servirá de memorial para todas as gerações. O testemunho bíblico a respeito do obreiro Abel é justamente este. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Já pensou? Um obreiro que já morreu, mas as suas obras continuam falando? Isso é um obreiro com excelência. O obreiro Abel morreu, mas as suas obras ainda falam. Há obreiros ainda hoje, ainda hoje, que mesmo estando vivo, as suas obras estão mortas. Isso é triste. Vou ler de novo. Há obreiros hoje que mesmo estando vivo, as suas obras estão mortas. Há outros que nem obras têm. São obreiros, mas nem obras têm. Quando falamos de obras, não estamos se referindo à construção de templos ou reformas prediais. Não. Estamos falando de histórias, de legados, de vida ilibada, de caráter exemplar, de bons frutos, de testemunho de vida diante de Deus e da igreja. Obreiros que mesmo depois de morto, suas vidas ainda nos inspiram a servir a Deus com temor e tremor. Fazendo uma paráfrase lá de Hebreus 11:38, onde diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. O obreiro Abel foi um desses homens que viveram para Deus e nos deixaram um grande legado. Eis aí os motivos do seu sucesso. Abel foi um obreiro excelente, que deu ao Senhor além daquilo que era esperado. Foi um obreiro pontual no altar e também no campo. Tinha consciência de servir a Deus no seu tempo, fez a sua história e mesmo depois de morto, ainda fala. Um obreiro com excelência. Meu Deus! Encerramos aqui. Hoje aprendemos essas preciosas lições ministeriais com este obreiro por nome Abel. E você, caro obreiro? Tem servido ao Senhor com excelência? Suas obras estão sendo construídas? Se você sair de cena hoje, sua história poderá ser contada às gerações futuras? Sentiremos saudade de ti? Que Deus nos ajude a terminar melhor ainda aquilo que começamos bem. Deus em Cristo vos abençoe. Essa é a nossa aula de hoje. Espero, de alguma forma, ter mais uma vez contribuído com a sua vida, com a sua fé, com o seu chamado, com a sua vocação, com o seu ministério para a glória de Deus. Amém? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Este livro aqui está à sua disposição, caso você deseje, adquirir este livro, tá bom? Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos dos seus fracassos. Esse é o volume 1. O volume 2 eu vou lançar dia 27, o volume 2, com o mesmo título, Os Obreiros de Deus em Gênesis, os motivos dos seus sucessos. Aí eu vou falar da parte positiva. Aqui eu faço crítica, aqui eu faço a parte crítica, E no próximo vai ser a parte das virtudes, dos elogios, Extraindo para o nosso ensino, tá bom? Caso você queira adquirir, chame-nos particular e nós enviamos aí no seu endereço.
Para retirar comigo, R$20, para enviar no seu endereço, R$30, tá bom? Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.